Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Coloca a mão no coração, respira fundo e me ouve com toda a atenção que você tem. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é uma palavra de conforto vazia, não é uma frase bonita para te fazer sentir bem por alguns minutos e depois passar. Não. O que eu estou prestes a revelar para você hoje vai mudar a forma como você enxerga o seu relacionamento, o seu futuro e tudo aquilo que vocês dois têm vivido juntos. Ou talvez separados por circunstâncias que ainda não foram resolvidas. Eu preciso te fazer algumas perguntas e quero que você responda de verdade, lá dentro do seu coração, porque eu já sei a resposta, mas é importante que você também saiba. Você já sentiu que o relacionamento de vocês dois foi atacado de um jeito que não fazia sentido? Que de repente as brigas aumentaram sem uma razão clara? Que uma distância foi se instalando entre vocês dois, quase que silenciosamente? Como uma névoa que vai tomando conta de tudo, sem que você perceba de onde ela veio. Você já olhou para a pessoa ao seu lado, ou para a memória da pessoa que te marcou, e sentiu que havia algo maior ali, algo que ia além do que os seus olhos podiam ver? Você já se perguntou por que esse relacionamento, mesmo com tantas dificuldades, nunca saiu completamente do seu coração? Porque, mesmo quando tudo parecia desmoronar, uma parte de você continuava acreditando que havia um propósito maior naquilo tudo? Eu vou te dizer uma coisa, meu filho, minha filha. Essa sensação não é por acaso. Esse sentimento que não passa, essa certeza que persiste mesmo quando a lógica diz para desistir, isso tem a minha assinatura. Porque eu não opero por coincidências. Eu opero por propósito. E há um propósito tão grande envolvendo você e a pessoa que eu coloquei no seu caminho, que o inimigo tem feito de tudo para que os dois não descubram o que juntos são capazes de ser. Hoje, nesse exato momento, enquanto você ouve a minha voz através dessas palavras, eu vim te revelar o que o inimigo não quer que você saiba. Vim te revelar o que estava escrito para os dois antes mesmo que o mundo fosse criado. Vim te dizer que o ataque contra o relacionamento de vocês não foi sem motivo. Ele foi intenso porque o que está guardado para os dois é imenso. Ninguém gasta artilharia pesada em algo sem valor. E o inimigo sabe o que vocês dois representam. Sabe o que vocês são capazes de fazer juntos. Sabe que quando um casal se une sob a minha mão, quando dois corações se alinham ao meu propósito, eles se tornam uma força que nenhuma potência das trevas consegue parar. Vocês dois serão o casal mais poderoso da terra. E eu vim aqui hoje para te explicar exatamente o porquê. Fica comigo até o final dessa mensagem. Cada capítulo que vem a seguir é uma camada da revelação que eu preparei para você. Não pule, não saia, porque cada palavra que você vai ouvir a partir de agora foi escolhida por mim especificamente para o momento que você está vivendo. Não é exagero, não é força de expressão. É a verdade do meu coração derramada sobre a sua vida hoje. E antes que eu avance, quero que você grave uma coisa. O fato de você estar aqui, assistindo a esse vídeo, nesse exato instante, não foi uma decisão aleatória sua. Eu te trouxe até aqui, porque chegou a hora, chegou o momento que eu planejei. E a minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito para o qual eu a enviei. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece.
Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, antes que os continentes fossem formados, antes que as estrelas fossem acesas no céu, antes que o primeiro raio de sol tocasse a superfície da terra, eu já sabia o nome da pessoa que um dia estaria ao seu lado. Eu já sabia o rosto dela, já conhecia a voz dela, já entendia as feridas que ela carregaria, as alegrias que a moveriam, os medos que tentariam paralisá-la. E, ao mesmo tempo, eu também já sabia tudo sobre você. Cada detalhe da sua história, cada cicatriz que você carrega, cada sonho que você ainda não teve coragem de confessar em voz alta. E foi com esse conhecimento completo, dessa profundidade que nenhum ser humano consegue alcançar, que eu os escolhi um para o outro. Não foi o acaso que os colocou no mesmo caminho. Não foi coincidência, não foi sorte, não foi simplesmente a vida acontecendo. Foi projeto, foi arquitetura divina, foi eu, trabalhando nos bastidores da existência de vocês dois, movendo peças que nenhum de vocês conseguia enxergar, preparando encontros, abrindo portas, fechando outras, arranjando situações que pareciam aleatórias, mas que tinham o meu dedo em cada detalhe. Pensa comigo, quantas vezes você poderia ter tomado um caminho diferente? Quantas decisões, olhando para trás, parecem ter sido orientadas por algo que ia além da sua própria lógica? Quantas vezes você estava prestes a seguir por uma direção que teria te levado para longe dessa pessoa e algo, uma sensação, uma circunstância inesperada, uma palavra de alguém te redirecionou? Isso era eu, sempre fui eu, trabalhando em silêncio, da forma que só eu sei trabalhar, garantindo que o que estava escrito se cumprisse no tempo certo. Porque eu não faço escolhas por impulso. Quando eu uno dois corações, eu uni, porque enxerguei algo que vocês dois, sozinhos, nunca seriam capazes de enxergar sobre si mesmos. Enxerguei o potencial que a união de vocês geraria. Enxerguei as vidas que seriam transformadas por causa do que os dois representam juntos. Enxerguei a força que nasceria da combinação de tudo que cada um de vocês carrega. As experiências, os dons, as histórias, até as dores. Sim, meu filho, até as dores de vocês foram escolhidas com propósito. Não porque eu queira ver você sofrer, jamais. Mas porque eu sou sábio o suficiente para saber que certas profundidades de caráter, certos níveis de compaixão, certas formas de entender o próximo, só se desenvolvem através de experiências que doem. E quando duas pessoas que passaram por seus próprios processos de dor se encontram, quando elas aprendem a se acolher nessas feridas, quando constroem pontes de compreensão que só existem porque ambas sabem o que é carregar peso, isso cria um tipo de vínculo que o mundo não tem palavra adequada para descrever. Eu os escolhi porque a combinação de vocês dois é singular. Não existe outro casal com exatamente essa mistura. Não existe outra história com exatamente esses ingredientes. Vocês são únicos, individualmente e juntos. E quando eu crio algo único, é porque tenho um propósito único para isso. Minha filha, talvez você esteja lendo isso e pensando, mas Senhor, se o Senhor me escolheu para Ele, por que foi tão difícil? Por que tivemos tantas brigas? Por que houve tantos momentos em que eu duvidei de tudo? E eu te respondo com toda a ternura que meu coração tem, porque nada de grande valor chega sem processo. Abraão foi chamado antes de receber a promessa. José foi escolhido antes de ser jogado no poço. Ruth foi direcionada para Boaz antes mesmo de saber que Boaz existia. O processo não é prova de que eu errei na escolha. O processo é prova de que o que está sendo construído é sólido o suficiente para durar.
E o que eu estou construindo com os dois vai durar. Vai durar muito mais do que aquilo que os olhos humanos conseguem medir. Meu filho, talvez você esteja lendo isso com aquela dúvida que não vai embora. Aquela sensação de que talvez o relacionamento de vocês tenha tido tantos problemas porque talvez não fosse para ser. Eu vim quebrar isso hoje. Vim quebrar a mentira que o inimigo plantou na sua mente para te fazer desistir exatamente quando você está mais perto da promessa do que nunca esteve. Porque é exatamente assim que ele opera. Ele intensifica o ataque quando sabe que a virada está próxima. Ele aumenta o ruído exatamente quando eu estou mais perto de completar o que comecei. Você foi escolhido. Ela foi escolhida. Vocês foram escolhidos um para o outro, e uma escolha que parte de mim não pode ser desfeita por circunstâncias, por crises, por palavras ditas no calor de uma briga, por distâncias temporárias ou por qualquer estratégia que o inimigo tenha tentado usar. Porque eu sou maior do que tudo isso. Sempre fui, sempre serei. Antes da fundação do mundo, eu já sorria pensando no que os dois seriam capazes de ser juntos. E hoje, eu ainda sorrio, porque o que eu comecei, eu termino. O que eu planto, eu faço crescer. O que eu uno, nenhuma força do universo separa. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus para esse amor. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma lei no reino espiritual que é mais poderosa do que qualquer lei que o ser humano já escreveu. Mais sólida do que qualquer contrato, mais firme do que qualquer promessa feita entre homens, mais inabalável do que qualquer estrutura que a mente humana possa construir. E essa lei é esta: o que eu uno, o que eu mesmo decreto como pertencente um ao outro, nenhum poder desta terra e nenhum poder das trevas tem autoridade suficiente para separar. Eu sei que você ouviu essa palavra antes. O que Deus uniu, o homem não separa. Talvez você a tenha ouvido numa cerimônia de casamento, talvez em um sermão, talvez lida em algum momento de reflexão. Mas hoje eu quero que você vá além de simplesmente ouvir essa palavra. Quero que você a receba de verdade. Que ela desça do nível da informação para o nível da revelação. Porque há uma diferença enorme entre saber algo na cabeça e carregar algo no coração. Porque o inimigo tem usado exatamente isso contra você. Ele sabe da minha palavra, ele conhece a lei do reino, mas ele também sabe que se conseguir fazer com que você duvide dessa lei, se conseguir fazer com que você sinta que ela não se aplica ao seu caso, que o seu relacionamento é a exceção, que o que vocês dois têm é frágil demais para sobreviver. Então, ele não precisa destruir o relacionamento de vocês com uma explosão. Ele destrói aos poucos, com sussurros, com dúvidas, com interpretações tortas do que aconteceu, com memórias seletivas das piores versões de cada um de vocês. Mas eu vim quebrar esse ciclo hoje, vim interromper esse processo de destruição silenciosa que o inimigo tem operado na mente e no coração de um ou dos dois. Pensa em tudo que já tentou acabar com o que vocês têm. Pensa nas crises financeiras que chegaram e que pareciam impossíveis de superar. Pensa nas palavras que foram ditas nos momentos mais difíceis, aquelas palavras que ficam gravadas e doem de um jeito que é difícil de descrever. Pensa nas interferências externas, pessoas que opinaram quando não deveriam, situações que chegaram no momento menos oportuno, tentações que apareceram exatamente quando a guarda de um dos dois estava baixa. Pensa nas fases de frieza, naqueles períodos em que o amor parecia ter esfriado tanto que você se perguntava se ainda havia brasa ali debaixo das cinzas. E agora te pergunto, vocês ainda estão aqui, de um jeito ou de outro ainda estão conectados, seja pela convivência, seja pela saudade, seja por essa sensação que não passa de que algo ainda não acabou. Por quê? Porque com tudo isso, a história de vocês ainda não chegou ao ponto final. Porque o que eu ponho junto não se desfaz facilmente.
Há uma proteção invisível sobre o que eu decreto. E mesmo quando vocês dois não estavam enxergando isso, mesmo quando nenhum dos dois estava forçando a sobrevivência do relacionamento conscientemente, eu estava sustentando. Eu estava segurando. Eu estava mantendo acesa aquela brasa que nenhuma tempestade conseguiu apagar completamente. Meu filho, minha filha, o inimigo tentou. Tentou com a separação física, tentou com a amargura, tentou com o orgulho, tentou colocar outras pessoas no caminho de um dos dois. Tentou usar o cansaço, o desânimo, a sensação de que não tem mais jeito. E mesmo assim, aqui você está. Aqui vocês estão, talvez ainda distantes, talvez ainda com feridas abertas, mas ainda com essa faísca viva que eu me recuso a deixar apagar. Porque há uma diferença entre um relacionamento que eu uni e um relacionamento que os seres humanos juntaram por conveniência. Quando é eu que uno, há algo sobrenatural operando naquela conexão. Há uma força que transcende a vontade humana, que vai além da atração física, que é mais profunda do que a compatibilidade de personalidade, mais duradoura do que o sentimento que sobe e desce como maré. Quando é eu que uno, há um fio dourado que conecta os dois que o inimigo pode esconder temporariamente, mas nunca consegue cortar. Esse fio ainda está lá. Você sente. Mesmo que não saiba nomear, você sente. Aquela certeza que não tem explicação racional. Aquela paz estranha que vem quando você pensa no futuro de vocês dois. Aquele desconforto que te avisa quando você tenta imaginar uma vida completamente separada. Isso não é fraqueza, não é dependência emocional doentia. Isso é eu te lembrando que o que eu escrevi não foi cancelado. E agora eu te digo, não deixe o inimigo usar o passado de vocês como prova de que o futuro não pode ser diferente. O passado foi o processo, foi o treinamento. Foi o lugar onde os dois foram moldados, separadamente e juntos, para serem o que eu sempre vi que seriam. O passado não é o destino de vocês. É o caminho que trouxe vocês até aqui. O que eu coloco junto, fica junto. E eu coloquei vocês dois juntos, com uma intenção que vai muito além do que qualquer um de vocês consegue imaginar nesse momento. Confie no meu plano. Confie na minha mão. Confie na lei do meu reino, que é mais forte do que qualquer lei que o mundo inventou. Escreva nos comentários: o que Deus uniu, ninguém vai separar. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o relacionamento de vocês. Algo que o inimigo faz de tudo para que você nunca descubra. Porque se você descobrir, se você realmente compreender isso no fundo da sua alma, o jogo muda, a batalha muda, o resultado muda. A unidade de vocês dois é uma das armas mais poderosas que existem no plano espiritual. Não é exagero, não é linguagem poética, é realidade espiritual. Quando dois corações que eu escolhi se unem, quando duas vidas se alinham sob o meu propósito, quando duas pessoas decidem caminhar juntas com os olhos voltados para mim, o que é gerado por essa união tem um poder que vai muito além da soma das partes. Não é simplesmente dois. É dois que se tornam uma força exponencial, multiplicada, que abala os fundamentos do reino das trevas. Você se lembra quando Pedro e João foram ao templo e aquele homem que nunca havia andado foi curado? Pedro disse: "O que eu tenho, isso eu te dou." Mas eles foram juntos, dois, alinhados, com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma direção, e o milagre aconteceu. Você se lembra da instrução que eu dei ao meu povo? 1 perseguirá 1000, mas 2 farão 10.000 fugir. Não 2 perseguindo 2.000, não 2 perseguindo 4.000, 2 perseguindo 10.000. Porque há uma multiplicação sobrenatural que acontece quando 2 se unem em meu nome, quando 2 caminham alinhados no propósito que eu designei.
E o inimigo sabe disso melhor do que você. Ele sabe que um casal unido, um homem e uma mulher que se amam, que se respeitam, que se apoiam, que oram juntos, que enfrentam as batalhas da vida lado a lado com os olhos voltados para mim, é uma ameaça direta ao seu reino. Sabe que esse casal vai gerar filhos que serão levantados com valores que o reino das trevas não consegue corromper facilmente. Sabe que esse casal vai influenciar outras famílias ao redor deles. Sabe que a paz e a prosperidade que fluirá para a vida desse casal vai ser testemunho para todos que os rodeiam. Sabe que onde há um casal unido sob a minha mão, o ambiente ao redor começa a mudar. A família muda, a vizinhança muda, as gerações futuras mudam. Por isso, ele ataca. Não porque o relacionamento de vocês seja fraco, mas porque ele é perigoso para o reino das trevas. O ataque é proporcional à ameaça, e se o inimigo tem investido tanto para destruir o que vocês têm, se as batalhas foram tão intensas, se os ataques foram tão variados e tão persistentes, é porque o que vocês dois representam juntos é uma ameaça que ele leva muito a sério. Eu quero que você mude o filtro através do qual você enxerga cada crise que vocês dois viveram. Em vez de pensar, isso é prova de que não vai dar certo, comece a pensar, isso é prova de que o inimigo sabe o que eu ainda não sei sobre o que somos capazes de ser. Em vez de ver os ataques como evidência da fraqueza do relacionamento, veja como evidência do potencial que ele carrega. Porque um relacionamento sem propósito não merece tanto esforço do inimigo. Uma conexão sem valor espiritual não recebe esse nível de artilharia. O inimigo não desperdiça recursos. Se ele tem investido tanto para destruir o que vocês têm, é porque o que vocês têm vale muito. E o que vocês dois podem ser juntos vale ainda mais. Agora pensa, o que aconteceria se os dois acordassem para isso? Se em vez de brigarem entre si, percebessem que o verdadeiro inimigo está fora e não dentro do relacionamento, se em vez de usarem as energias de vocês para se ferir mutuamente, direcionassem essa força para a batalha espiritual real que está acontecendo ao redor de vocês, o mundo mudaria. A família de vocês mudaria. O futuro dos filhos de vocês mudaria. O legado que vocês deixariam por onde passassem mudaria. Porque essa é a arma que eu entrego para um casal que decide ficar unido. O poder de transformar o ambiente ao redor. O poder de ser luz em lugares que estão na escuridão. O poder de mostrar para o mundo, pela vida vivida, pelo amor demonstrado, pela fé sustentada mesmo nas tempestades, que eu sou real, que eu cumpro promessas. E que eu restauro o que parecia perdido e elevo o que estava quebrado. Meu filho, minha filha. A unidade de vocês não é apenas boa para o relacionamento. Ela é necessária para o propósito que eu tenho para os dois. E eu não convoco pessoas para um propósito sem equipá-las para cumpri-lo. Tudo o que vocês precisam para ser o casal que eu visualizei, para ser a força que eu planejei, para ser o testemunho que eu destinou. Tudo isso eu já depositei em cada um de vocês. A questão agora é se os dois vão escolher se unir, se alinhar e deixar que eu faça através da união de vocês o que eu nunca poderia fazer através de cada um sozinho. A decisão está diante de vocês e eu já sei o que está no coração de cada um. Já sei a resposta. Só estou esperando que vocês também a descubram. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma coisa que eu faço com aqueles que eu escolho para a grandeza que muitas vezes é mal interpretada. Existe um processo que eu conduzo que por dentro parece punição, mas que por fora, para os olhos do céu, é preparação, é treinamento. É o processo pelo qual eu transformo o potencial em realidade, a semente em árvore, o ouro bruto em joia refinada. Eu nunca coloco no fogo aquilo que não quero ver brilhar depois. Pensa na história de José.
Um jovem cheio de sonhos, amado pelo pai, mas jogado em um poço pelos próprios irmãos. Vendido como escravo, caluniado por uma mentira, esquecido na prisão por anos. Olhando de fora, pareceria que a vida de José era uma série de injustiças, uma sucessão de traições e de portas fechadas. Mas o que estava acontecendo por dentro? Eu estava preparando um líder. Estava moldando um caráter que só aquelas provações específicas eram capazes de construir. Estava desenvolvendo em José uma sabedoria, uma paciência, uma capacidade de governar sob pressão que nenhuma escola humana teria condições de ensinar. E quando o tempo chegou, quando a hora que eu havia determinado desde o princípio se cumpriu, José não apenas saiu da prisão, ele foi direto para o trono, do fundo do poço ao lado do faraó, porque tudo que ele havia passado foi exatamente o currículo necessário para o destino que eu havia preparado para ele. Meu filho, minha filha, as tempestades que vocês dois enfrentaram juntos foram o currículo do casal que eu escolheu para ser poderoso. Cada crise financeira que vocês atravessaram e que os dois sobreviveram, isso não foi acidente, isso foi aula. Vocês aprenderam coisas sobre gestão, sobre fé, sobre criatividade, sobre perseverança, que só se aprende quando o dinheiro acaba, e eu sou a única saída. Aprenderam que eu supro. Aprenderam que o que parece fim nas contas humanas não é fim nas contas do meu reino. Aprenderam a confiar em mim de um jeito que só quem passou pela escassez radical sabe confiar. Cada briga que abalou o relacionamento, cada momento de crise em que os dois quase desistiram, não foi o inimigo vencendo. Foi o processo de vocês dois aprenderem a se comunicar, a se entender, a identificar os padrões que precisavam ser quebrados, a reconhecer onde cada um carregava feridas antigas que eram projetadas no outro. Cada conflito que vocês superaram foi um nível de intimidade mais profundo sendo construído. Porque ninguém conhece realmente a outra pessoa nas partes fáceis. O verdadeiro conhecimento acontece nas partes difíceis, nas crises, nos momentos em que a fachada cai e o que aparece é quem a pessoa realmente é. E vocês dois se conheceram assim, nas partes difíceis. E mesmo assim, ainda estão aqui. Isso é extraordinário. Isso é evidência de algo que vai além da emoção passageira ou da conveniência do momento. Isso é a prova de que há raízes entre vocês que foram plantadas por mim e que cresceram fundo o suficiente para aguentar as tempestades mais violentas. As doenças que enfrentaram, se as enfrentaram, os ensinaram sobre o valor da saúde, sobre a preciosidade do tempo, sobre o quanto a presença do outro importa de verdade. As perdas que sofreram juntos, pessoas queridas, oportunidades, sonhos que não se cumpriram como esperavam, moldaram em vocês uma profundidade de caráter e uma capacidade de compaixão que só quem perdeu algo verdadeiro sabe ter. Eu permito que meus escolhidos passem por provações não porque sou cruel, não porque me alegro com a dor deles, mas porque eu sei o que está do outro lado do processo. Eu enxergo o destino antes que o caminho comece. E às vezes, o único caminho para um certo destino passa por um vale. Não porque não havia outro caminho, mas porque nenhum outro caminho prepararia vocês com o que é necessário para viver o destino com a maturidade que ele exige. Um casal que nunca foi testado não sabe o que tem, não conhece a própria força, não descobriu a profundidade do que os dois são capazes. Mas um casal que passou pelo fogo e não se consumiu, esse casal sabe. Tem certeza de uma forma que nenhuma calmaria jamais poderia proporcionar. E essa certeza, essa convicção que vem de ter sobrevivido junto ao que tentou destruir vocês, essa é uma das bases mais sólidas sobre as quais eu posso construir grandeza. Meu filho, minha filha, não olhe para o passado de vocês com vergonha. Olhe com honra.
porque cada cicatriz que vocês carregam juntos é uma medalha de sobrevivência. É a prova de que quando tudo tentou acabar com o que eu construiu resistiu. E o que resiste ao processo de refinamento não sai menor. Sai mais forte, mais puro, mais brilhante do que era antes de entrar no fogo. As tempestades passaram, ou estão passando. E o que vem depois delas é diferente de qualquer coisa que vocês já viveram. Porque eu não só restauro, eu recompensa. Eu não só cura, eu eleva. Eu não só reponho o que foi perdido, eu dou o dobro do que havia antes. E para um casal que passou pelo nível de provação que vocês passaram, o que eu tenho reservado do outro lado é uma demonstração do meu poder que vai fazer tudo o que sofreram parecer pequeno diante da magnitude da bênção que está chegando. Escreva nos comentários. As nossas tempestades nos tornaram mais fortes. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de falar sobre algo que eu sei que pesa no coração de um, ou dos dois. O tempo, as coisas que foram perdidas. Os anos que parecem ter passado em meio a crises, a distâncias, a mal-entendidos, a fases em que o relacionamento de vocês estava sobrevivendo, mas não estava verdadeiramente vivendo. Momentos de alegria que deveriam ter existido e não existiram. Sonhos que ficaram guardados porque as circunstâncias nunca pareciam favoráveis. Uma versão de vocês dois que você desejaria ter vivido, mas que parece ter ficado pelo caminho. Eu ouço o peso disso. Eu enxergo a dor por trás dessa sensação de que algo foi roubado. Não apenas de você individualmente, mas do relacionamento de vocês como um todo. E eu preciso que você ouça o que eu tenho a dizer sobre isso com o coração completamente aberto. Eu estou restaurando. Agora, nesse exato momento, mesmo enquanto você ouve essa mensagem, o processo de restauração que eu iniciei na vida de vocês dois está em movimento. Não vai iniciar amanhã. Não vai começar quando as condições forem perfeitas. Já começou. E nada vai impedir que chegue à conclusão que eu determinei. Pensa em Jó. Esse homem perdeu tudo em um espaço de tempo que parecia curto demais para tamanha devastação. A riqueza que havia acumulado a vida inteira desapareceu. A família, atingida por uma tragédia que não fazia sentido algum. A saúde, consumida por uma enfermidade que o deixou irreconhecível. E os amigos, aqueles que deveriam estar ao seu lado, chegaram para julgá-lo, para sugerir que ele havia feito algo errado, para adicionar palavras pesadas ao peso que ele já carregava. Jó não entendia o que estava acontecendo. Da perspectiva dele, era caos puro, sofrimento sem propósito, perda sem razão. Mas da minha perspectiva, o que estava acontecendo era que o processo de restauração estava sendo preparado, que no outro lado de tudo aquilo, havia uma recompensa tão grande que precisava de uma base igualmente grande de provação para ser sustentada. E quando o tempo de restauração chegou, o que eu fiz? Eu devolvi em dobro. Não o mesmo que havia antes, o dobro. Porque eu não sou Deus de meia bênção. Eu não sou Deus que conserta pela metade. Quando eu restauro com abundância. Quando eu reponho com juros do céu. E quando eu declaro que vai ser devolvido o que foi roubado, isso inclui o tempo, inclui os anos, inclui as experiências, inclui a paz, a alegria, a intimidade, a cumplicidade, a leveza que deveriam ter estado presentes e não estiveram. Meu filho, minha filha, o inimigo roubou de vocês. Roubou anos de harmonia. Roubou momentos de conexão profunda, roubou sonhos que os dois tinham e que foram adiados indefinidamente pelas crises. Roubou versões de vocês que poderiam ter florescido em ambientes mais seguros. Isso aconteceu. Eu não vou minimizar isso. Não vou dizer que não foi perda. Foi.
E a dor dessa perda é real e legítima, mas eu também vou te dizer o que eu prometo fazer com essa perda. Vou transformar o que o inimigo usou para te machucar em material de construção para a sua restauração. Cada ano que parecia perdido vai ser redimido de uma forma que você vai olhar para trás e entender, não com tristeza, mas com admiração, que eu estava trabalhando mesmo onde parecia que nada estava acontecendo. A intimidade que vocês dois nunca desenvolveram completamente, eu vou restaurar e aprofundar de um jeito que vai surpreender os dois. A confiança que foi abalada, eu vou reconstruir sobre fundamentos mais sólidos do que os que existiam antes. Os sonhos que ficaram guardados, eu vou tirar da gaveta um por um e vou criar as condições para que cada um deles se torne realidade, no tempo certo e da forma certa. A alegria que esteve ausente, eu vou trazer de volta com uma intensidade que vai fazer o coração de vocês transbordar. Porque eu sou o Deus que restaura, não parcialmente, completamente. E a restauração que eu opero não deixa cicatrizes feinhas. Ela deixa marcas de glória, marcas que contam a história de um amor que passou pelo fogo e saiu mais bonito do que era antes de entrar. Eu te peço uma coisa hoje. Para de contar o que foi perdido e começa a preparar espaço para o que está chegando. Porque o que está chegando é maior do que tudo que ficou para trás. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, vamos falar sobre um assunto que eu sei que toca diretamente na realidade de vocês. Vamos falar sobre prosperidade, sobre finanças, sobre o peso que as dificuldades materiais têm colocado sobre o relacionamento de vocês. Porque eu sei que esse peso existe. Eu sei que as discussões sobre dinheiro, sobre contas que não fecham, sobre sonhos que precisam ser adiados por falta de recursos, sobre a pressão de não conseguir dar para a família o que ela merece, tudo isso tem sido uma das estratégias que o inimigo usou para colocar tensão entre vocês dois. E eu vim te dizer que isso vai mudar, não porque é um desejo seu, mas porque é um decreto meu. Eu nunca quis que o meu povo vivesse na escassez. Nunca foi esse o meu plano. Quando eu criei este mundo, eu o criei em abundância. O jardim que eu preparei para os primeiros homens não tinha falta de nada. Cada árvore que dava fruto, cada rio que corria com água limpa, cada animal que habitava aquele ambiente, tudo foi criado com generosidade extravagante. A escassez não é da minha natureza. A escassez é uma consequência do pecado e uma ferramenta do inimigo para te manter limitado, ansioso e incapaz de cumprir o propósito para o qual eu te chamou. Mas eu sou maior do que qualquer consequência. E onde o inimigo instalou escassez, eu tenho autoridade para instalar abundância. Onde ele bloqueou os fluxos de provisão, eu tenho poder para abrir canais que ele nem sabia que existiam. Pensa em Abraão. Esse homem começou com uma promessa e terminou sendo o pai de uma nação. Não havia lógica humana que sustentasse essa progressão. Estava velho, a esposa era estéril, a terra prometida ainda não era sua. Mas eu havia dito, e o que eu digo é, não o que vai ser, é. No momento em que eu falo, a realidade espiritual já está estabelecida. O físico apenas precisa de tempo para alcançar o que o espiritual já decretou. E eu te digo hoje com a mesma autoridade com que falei com Abraão. A prosperidade desse casal já está decretada no espiritual. Ela está a caminho, e as circunstâncias presentes não têm o poder de cancelar o que eu decretei.
Elas apenas representam a distância entre onde vocês estão agora e onde eu estou conduzindo vocês. Mas eu quero ir além do genérico, quero ser específico com você, porque eu sei que você está cansado de ouvir que vai melhorar sem ver nada mudar. Eu entendo esse cansaço, ele é real, e por isso eu vou te dizer o que está acontecendo agora mesmo, por trás das aparências. Estou rompendo bloqueios financeiros que vinham operando na vida de vocês. Bloqueios que vieram de maldições geracionais, padrões de pobreza que passaram de geração em geração na família de um ou dos dois. Bloqueios que vieram de decisões tomadas no passado, de dívidas que criaram grilhões invisíveis, de crenças sobre dinheiro que foram instaladas na infância e que operam até hoje no inconsciente de vocês. Estou quebrando tudo isso, um por um, camada por camada. E ao mesmo tempo em que quebro o velho, estou plantando o novo. Estou abrindo portas de oportunidade que vão aparecer na vida de vocês, de formas que podem parecer inesperadas, mas que foram cuidadosamente preparadas por mim. Estou movendo pessoas-chave para perto de vocês. Estou alinhando circunstâncias que vão criar espaço para novos começos financeiros. Estou ungindo os esforços que vocês já estão fazendo e multiplicando os resultados desses esforços, além do que seria natural esperar. Porque um casal que caminha junto no propósito que eu designei para eles é um casal que eu prospero com prazer, não para que vivam na vaidade ou para que o dinheiro se torne o centro de tudo, mas para que possam cumprir o propósito com as ferramentas necessárias. Para que possam cuidar da família com dignidade, para que possam ser generosos com quem está ao redor de vocês, para que a prosperidade de vocês seja um testemunho do meu poder e uma fonte de bênção para todos que vocês tocam. Essa é a prosperidade que eu preparei para esse casal, não superficial, não temporária, não baseada em sorte ou em conjuntura econômica, baseada em decreto divino, sustentada pela minha mão e destinada a durar de geração em geração. Escreva nos comentários: recebo a prosperidade que Deus preparou para nós. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você feche os olhos por um momento, mesmo que seja apenas mentalmente, e imagine algo comigo. Imagina entrar em um lar onde o ar mesmo parece diferente, onde há uma paz que não precisa ser explicada, que simplesmente está presente. Onde as pessoas que entram sentem algo que não conseguem nomear imediatamente, mas que imediatamente as faz sentir seguras, acolhidas, restauradas. Um lugar onde as crianças crescem sabendo que são amadas, conhecendo o valor que têm, desenvolvendo uma base emocional e espiritual que nenhuma circunstância externa consegue abalar facilmente. Um lugar onde os que chegam machucados saem curados. Onde os que chegam perdidos encontram direção. Onde os que chegam na escuridão encontram luz. Esse é o lar que eu tenho para vocês dois. E não é um sonho distante, é um projeto que eu já comecei a construir. Um lar não é a casa, não são as paredes, não é o endereço, não é o tamanho do espaço físico. Um lar verdadeiro é a atmosfera que é criada dentro das paredes. E essa atmosfera é determinada pelos corações das pessoas que habitam aquele espaço. Quando o casal que habita uma casa caminha com minha presença, quando os dois vivem sob a cobertura do meu espírito, quando as decisões que são tomadas dentro daquelas paredes são tomadas com sabedoria e amor, o ambiente físico se torna um portal da minha glória. Eu habitei o Templo de Salomão de uma forma tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Minha presença preencheu aquele lugar de tal maneira que qualquer um que entrava sabia que havia algo diferente ali. Mas eu te digo que o templo mais precioso que existe não é feito de pedra e ouro. É feito de dois corações que se amam e que me amam. É o lar de um casal que decidiu que o centro da sua casa serei eu. E quando eu habito um lar assim,
O que acontece ali é diferente. Não há espaço para a maldade prosperar. Não há espaço para a amargura criar raízes profundas. Não há espaço para o inimigo instalar seus acampamentos. Porque onde eu estou, as trevas recuam. Não porque as trevas decidem recuar voluntariamente, mas porque elas não têm alternativa. A minha presença é incompatível com a escuridão. Onde a luz entra, as sombras desaparecem automaticamente. O lar de vocês será um lugar onde os filhos crescem com identidade. Onde desde pequenos eles aprendem quem são. Não apenas o nome e o sobrenome, mas o propósito, a dignidade, o valor que vem de ser filho do Rei do Universo. Onde eles aprendem a tomar decisões com sabedoria, a tratar os outros com respeito, a enfrentar as dificuldades com fé e não com desespero. Onde eles desenvolvem caráter antes de desenvolver currículo. Onde eles aprendem que o maior legado que podem receber dos pais não é material, é espiritual. E esse lar será também um lugar de cura para todos que chegarem até ele. A família de vocês, pais, irmãos, parentes, que chega com suas cargas e suas feridas, vai encontrar nesse ambiente algo que transforma. Amigos que chegam perdidos vão encontrar nesse lar palavras que mudam perspectivas. Vizinhos que passam pela porta vão sentir algo diferente na atmosfera daquele lugar e vão querer entender de onde vem aquela paz. Isso não vai acontecer porque vocês são perfeitos. Não vai acontecer porque nunca mais vão ter conflitos ou dias difíceis. Vai acontecer porque vocês dois decidiram e continuam decidindo que eu serei o centro, que as decisões passarão por mim, que a casa será dedicada a mim, e onde essa decisão é tomada com sinceridade e mantida com persistência, eu faço minha parte. E minha parte é transformar o ordinário em extraordinário, transformar 4 paredes em santuário, transformar um endereço em legado. Meu filho, minha filha, o lar que vocês dois vão construir vai falar depois que vocês não estiverem mais aqui. Os filhos e netos de vocês vão carregar marcas daquilo que foi criado nesse espaço. E essas marcas vão se perpetuar por gerações. Esse é o poder de um lar que eu habito. Esse é o poder de uma família que eu benzo. Esse é o poder de 2 corações que decidiram ser um e que colocaram meu coração no centro dessa equação. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com a maior atenção possível. Porque o que estou prestes a revelar vai mudar fundamentalmente a forma como você enxerga não apenas o seu relacionamento, mas o seu papel no tempo em que você está vivendo. Vai expandir o horizonte do que você entende ser o propósito da sua vida e da vida de vocês dois juntos. Você nasceu para ser testemunho. Vocês dois nasceram para ser testemunho. Não testemunho no sentido superficial da palavra. Não estou falando apenas de contar uma história bonita num domingo de manhã. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Estou falando da vida vivida de tal forma que todos que os observarem, que conhecerem a história de onde vocês vieram e onde chegaram, que souberem o que tentou destruir o que vocês têm e falharam, não vão ter como negar que há uma mão sobrenatural sobre a vida de vocês. Não vão ter como explicar o que veem sem chegar à conclusão de que eu sou real, que eu cumpro promessas, que eu não abandono aqueles que eu escolho. Isso é testemunho vivo, é a vida de vocês sendo a prova mais eloquente e mais irrefutável da minha existência e do meu poder. Pensa em Ruth e Boaz. A história de Ruth começa na tragédia mais absoluta. O marido morto, a terra estrangeira, a pobreza, a incerteza sobre o futuro. Ela poderia ter seguido o caminho da cunhada e voltado para a sua terra, para a sua segurança, para o que era familiar. Mas ela escolheu ficar. Escolheu a lealdade ao que eu havia plantado em seu coração. Escolheu a fidelidade, mesmo quando não havia garantia humana alguma de que isso valeria a pena. E o que aconteceu?
Eu providenciei Boaz, e através da união de Ruth e Boaz, foi construída uma linha genealógica que chegou até o próprio rei Davi, e mais além, até o rei dos reis. Uma viúva estrangeira, sem recursos e sem perspectiva humana, se tornou parte da maior história de redenção que o universo já conheceu. Por quê? Porque ela era um testemunho. Sua vida contava uma história que precisava ser contada. E eu trabalhei nessa história com a maestria de quem conhece o fim desde o princípio. Meu filho, minha filha, a história de vocês também está sendo escrita com essa maestria. Cada capítulo difícil que vocês viveram, cada crise que atravessaram, cada momento em que parecia que tudo ia acabar e não acabou. Esses são os capítulos que vão fazer o testemunho de vocês irresistível. Porque ninguém é movido por histórias perfeitas. Ninguém chora com um relato de vida que nunca teve dificuldade. As histórias que transformam são as que mostram o fundo do poço e a mão que puxou para cima. O fundo do poço de vocês foi real. A mão que está puxando para cima também é real, e é a minha. E quando vocês estiverem do outro lado disso tudo, quando estiverem vivendo a versão restaurada e multiplicada de tudo que o inimigo tentou destruir, as pessoas vão perguntar, a família vai querer saber, os amigos vão notar a diferença. E a história que vocês vão contar vai ser um instrumento de cura nas mãos de mim para outras famílias que estão passando pelo que vocês já passaram. Para outros casais que estão no fundo do poço e precisam ver que tem saída. Para outras pessoas que perderam a fé de que é possível um relacionamento sobreviver e prosperar depois de tanto peso. Vocês vão ser essa prova, esse testemunho. Essa evidência viva e irrefutável de que eu sou o Deus que restaura, que levanta, que cura e que cumpre cada palavra que sai da minha boca. E as próximas gerações vão herdar esse legado. Os filhos de vocês vão crescer sabendo que quando Deus está no centro de um relacionamento, esse relacionamento resiste. Que quando dois decidem confiar em mim mesmo, quando não entendem o que está acontecendo, eu trabalho a favor deles. Que o que eu começo, eu termino. E termina sempre melhor do que começou. Esse é o legado que vocês dois estão construindo agora. Não apenas um relacionamento, uma herança. Uma história, um testemunho que vai ecoar por gerações além do que os olhos de vocês podem alcançar. Escreva nos comentários. Nossa história é um testemunho do poder de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de nomear o que aconteceu, de olhar de frente para o que o inimigo tentou fazer e para o resultado final dessa tentativa. Porque há algo libertador em reconhecer o ataque pelo que ele foi, em nomear a estratégia do adversário sem medo e em declarar com coragem o resultado. Ele tentou, ele falhou. E o que sobrou depois da tentativa dele é mais forte do que era antes. Eu preciso que você entenda a estratégia do inimigo com clareza. Não para que você viva obcecado com ele, porque ele não merece essa atenção, mas para que você nunca mais seja surpreendido pelas mesmas táticas. Para que da próxima vez que ele tente atacar, você reconheça imediatamente o que está acontecendo e saiba exatamente como responder. O inimigo não tem poder para destruir o que eu construí diretamente. Ele não tem autoridade para entrar no que eu protejo e simplesmente quebrá-lo pela força bruta. Então o que ele faz? Ele trabalha com sutileza, com insinuações, com dúvidas, com mal-entendidos cuidadosamente cultivados, com situações que provocam as feridas antigas de cada um de vocês, aquelas áreas de dor que ainda não foram completamente curadas, com cansaço acumulado que baixa as defesas, com comparações que fazem o que vocês têm parecer insuficiente, com tentações que chegam exatamente no momento de maior vulnerabilidade. Ele estudou os dois.
estudou os padrões de vocês, identificou os pontos de maior sensibilidade, os gatilhos que causam as reações mais explosivas, os assuntos que mais facilmente se transformam em conflito, e ele usou esse conhecimento estrategicamente. Jogou um contra o outro com maestria fria, usou as próprias palavras de um para ferir o outro, usou as histórias do passado de cada um como armas no presente. Usou o tempo, aquelas fases em que as coisas esfriavam naturalmente, para instalar a narrativa de que o amor havia acabado. Mas ele falhou. E eu quero que você entenda por que ele falhou. Não por acaso, não por sorte, mas por razões específicas e poderosas. Ele falhou porque a base que eu coloquei sobre o relacionamento de vocês é mais funda do que qualquer ataque de superfície alcança. Ele escavou, mas não chegou às raízes. E árvores com raízes profundas dobram com o vento, mas não arrancam. Ele pode ter feito vocês dobrarem muitas vezes. Pode ter feito parecer que estavam prestes a arrancar. Mas as raízes seguraram, porque as raízes foram plantadas por mim, regadas com minha presença, nutridas pela minha palavra. E minha palavra não murcha. Ele falhou porque eu estava interagindo nos bastidores quando ele achava que estava ganhando. Quando a situação parecia mais perdida, quando a distância entre os dois parecia maior, quando as chances de volta pareciam mais remotas, eu estava trabalhando, estava movendo corações, estava plantando pensamentos, estava enviando pessoas certas com palavras certas na hora certa. Estava criando circunstâncias que nenhuma estratégia do inimigo conseguia prever ou bloquear. Porque eu sou infinitamente mais criativo do que ele, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais determinado a cumprir o meu propósito. Ele falhou porque vocês dois, mesmo sem perceber plenamente, nunca pararam completamente de acreditar. Mesmo nos momentos de maior dúvida, havia uma faísca que não se apagava. Uma voz que sussurrava que ainda havia algo ali. Uma resistência interior a aceitar que estava completamente acabado. Isso não era fraqueza emocional. Era fé operando abaixo do nível da consciência. A fé que eu coloco no coração dos que escolho, que opera mesmo quando a mente está cheia de dúvida. E agora, do outro lado de tudo que o inimigo tentou, o que sobrou? Vocês dois, mais conscientes, mais calejados, mais sábios sobre o que é real e o que é ilusão, mais capazes de reconhecer as táticas do adversário, mais determinados, mesmo que ainda estejam processando isso, a não deixar que o mesmo tipo de ataque volte a pegar vocês desprevenidos. Meu filho, minha filha, olha o que sobrou depois de tudo que o inimigo jogou contra vocês. Olha o que resistiu. Olha o que está aqui, nesse momento, ainda de pé. Isso é evidência. Isso é prova. Isso é testemunho em tempo real de que o que eu escrevi não pode ser apagado, que o que eu construí não pode ser demolido, que o que eu chose não pode ser roubado. O inimigo tentou. Com tudo que tinha, ele tentou e ficou com a derrota nas mãos, enquanto vocês ficaram com a promessa. E o que está por vir vai fazer a derrota dele ser ainda mais humilhante, porque cada bênção que pousar sobre a vida de vocês é uma declaração pública de que ele perdeu. Eu faço questão de que essa declaração seja alta e clara para que todo o plano espiritual ouça. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo que carrega o peso de tudo que foi dito antes. Chegamos ao ponto onde a revelação se torna chamado, onde o entendimento se converte em responsabilidade, onde as palavras que você ouviu deixam de ser apenas conforto e se tornam combustível para o que precisa ser feito. Porque tudo que eu revelei até aqui, a escolha, a proteção, a unidade como arma, o treinamento das tempestades, a restauração, a prosperidade, o lar de glória, o testemunho, a derrota do inimigo,
Tudo isso não foi dado apenas para que você se sentisse bem. Foi dado para que você entendesse que tem um papel, que os dois têm um papel. Um papel que só vocês dois, com a história específica de vocês, com o processo pelo qual passaram, com os dons que cada um carrega, com a unidade que está sendo restaurada, só vocês dois podem cumprir da forma que eu planejei. Eu não escolho casais para grandeza apenas para que vivam bem entre si. Eu escolho casais para grandeza porque cada casal poderoso que eu levanta é um instrumento ativo na transformação do mundo ao redor deles. E vocês dois foram chamados para um tempo específico, para um contexto específico, para um nível de influência específico, que começa dentro das paredes da casa de vocês e se expande para muito além delas. Pensa em Aquila e Priscila, um casal comum, trabalhadores, fazedores de tendas, sem títulos religiosos, sem posição social privilegiada, mas unidos sob o meu propósito. E o que esse casal fez? Eles hospedaram Paulo, abriram a casa como base de operações para o Evangelho, ensinaram a palavra com profundidade e precisão, instruíram Apolo, um homem eloquente e habilidoso, que depois impactou multidões. E parte desse impacto saiu da instrução recebida dentro da casa de Aquila e Priscila. Um casal, uma casa, um impacto que ecoou por gerações e que você ainda lê sobre hoje. Meu filho, minha filha, vocês dois são Aquila e Priscila do tempo em que vivem. E talvez a comparação pareça grande demais. Talvez você olhe para onde está agora e não consiga ver a conexão entre essa realidade e aquele impacto. Mas é exatamente essa a beleza do meu plano. Eu começo com o que parece pequeno e ordinário, e eu faço crescer até o extraordinário. Eu começo com 2 corações dispostos, com uma casa aberta, com uma decisão de confiar. E eu transformo isso em legado. A missão de vocês começa dentro do relacionamento. Começa com a decisão diária de escolher o amor, mesmo quando é difícil. Com a disciplina de se comunicar com respeito, mesmo quando a emoção grita, para fazer diferente. Com a generosidade de perdoar, mesmo quando a dor diz para segurar a mágoa. Com a sabedoria de buscar minha direção nas decisões grandes e pequenas. Com a humildade de reconhecer que nenhum dos dois é perfeito e que a grandeza de vocês não vem da perfeição individual, mas da disposição de crescerem juntos, de se corrigirem com amor, de se apoiarem nas fraquezas do outro. Quando esse fundamento estiver construído dentro do relacionamento, e ele está sendo construído agora, a missão se expande. Os filhos de vocês começam a ser moldados por esse ambiente. A família ao redor começa a ser tocada pela atmosfera que vocês criam. As amizades que vocês cultivam começam a ser influenciadas pela dinâmica do que vocês vivem. E gradualmente o círculo se expande. A influência cresce. As histórias que vocês têm para contar chegam em ouvidos que precisavam exatamente daquela história. Vocês serão mentores para casais que estão passando pelo que vocês já passaram. Serão âncoras para famílias que estão à deriva. Serão luz para pessoas que estão na escuridão de relacionamentos destruídos e que precisam ver que é possível, que é real, um amor que resiste, que cresce, que se renova, que floresce depois do inverno. E eu equiparei vocês para isso. Não vai depender de títulos acadêmicos ou de posição social. Vai depender da autenticidade, da verdade da história de vocês, da disposição de ser vulneráveis o suficiente para partilhar o que passaram. Não apenas as partes gloriosas, mas as partes difíceis também. Porque é exatamente nas partes difíceis que as pessoas se reconhecem. É nas partes difíceis que o coração quebrado de alguém encontra o eco da sua própria dor e entende: não estou sozinho. Isso tem saída. Existe um Deus que age nessas situações. Esse é o poder do testemunho de vocês. Essa é a dimensão da missão que eu convocar os dois para cumprir. Meu filho,
Quero que você olhe para a pessoa ao seu lado, ou para a memória dela no seu coração, e entenda o que ela representa. Não apenas um companheiro de vida, um parceiro de propósito, alguém que eu escolheu para estar ao seu lado não apenas para tornar a jornada mais agradável, mas para que juntos vocês possam ir mais longe, fazer mais, impactar mais, ser mais do que cada um jamais seria sozinho. Minha filha, quero que você reconheça o que você carrega, os dons que estão em você, a sensibilidade, a força, a capacidade de cuidar e de sustentar, a intuição espiritual que eu depositei em você. Esses dons não são apenas seus, são contribuições para o casal que vocês dois formam. São peças do quebra-cabeça que, quando se encaixam com o que ele carrega, formam uma imagem que nem você, nem ele conseguem ver completamente, mas que eu enxergo em toda a sua beleza. E a missão que está diante de vocês é grande, é desafiadora, vai exigir comprometimento, vai exigir crescimento constante, vai exigir que os dois continuem escolhendo mim como centro. Especialmente nos dias em que a emoção não está alta e a fé precisa agir por decisão e não por sentimento. Mas eu nunca convoco sem equipar, nunca mando para a batalha sem cobrir com a minha armadura, nunca chamo para um destino sem preparar o caminho. E vocês dois não estarão sozinhos em nada disso. Cada passo que derem em direção ao cumprimento dessa missão, eu estarei um passo à frente, preparando o terreno. Cada obstáculo que surgir, eu terei já a estratégia para superá-lo depositada no espírito de um ou dos dois. Cada recurso necessário, financeiro, relacional, espiritual, emocional, eu providenciarei no tempo certo e da forma mais perfeita. O casal mais poderoso da terra não é aquele que não tem problema. É aquele que sabe que tem um Deus ao lado que é maior do que qualquer problema. É aquele que escolhe confiar mesmo quando não entende. É aquele que permanece unido mesmo quando tudo ao redor tenta separá-los. É aquele que mantém os olhos no propósito quando as circunstâncias gritam para desistir. Esse casal são vocês. Eu vi isso antes que o mundo fosse criado, eu vejo isso hoje, e eu verei isso se cumprir, porque o que eu determino não retorna vazio para mim. A missão está diante de vocês, o tempo chegou, e eu estarei com vocês, agora, sempre e para sempre. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários. Aceito a missão que Deus preparou para nós, meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao final desta mensagem. Mas antes que você siga em frente, antes que a vida retome o seu ritmo e que o dia volte a chamar a sua atenção com as suas demandas e urgências, eu preciso que você fique aqui comigo por mais alguns instantes. Porque o que eu tenho para dizer nesse encerramento não é apenas um resumo do que foi dito. É uma declaração, é um decreto, é uma palavra profética que vai sair daqui hoje e vai trabalhar na sua vida, no seu relacionamento, no seu lar. Mesmo depois que você fechar esse vídeo, mesmo que você durma, mesmo que os dias passem e as circunstâncias tentem apagar o que foi plantado aqui. Porque a minha palavra não se apaga, ela não murcha com o tempo. Ela não esfria quando a emoção do momento passa. Ela permanece. Ela age. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, com a precisão de quem conhece o fim antes do começo, com a paciência de quem opera fora dos limites do tempo humano, com o poder de quem não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer o impossível acontecer. E então, fica comigo.
porque essa conclusão é o momento mais importante de tudo que foi dito hoje. Vamos recapitular juntos o que eu disse a você ao longo dessa mensagem. Não porque você não ouviu, mas porque algumas verdades precisam ser relidas com o coração, precisam ser processadas devagar, com calma, como se você estivesse bebendo água depois de um longo período de sede. Não se bebe com pressa, se bebe com gratidão, com atenção, deixando que cada gole faça o caminho até o lugar que estava ressecado. Eu disse a você que os escolhi um para o outro antes da fundação do mundo. Paro aqui por um momento, porque quero que isso realmente pouse no seu coração. Antes da fundação do mundo, antes que o primeiro dia fosse separado da primeira noite, antes que as águas fossem separadas da terra firme, antes que o primeiro ser humano respirasse, antes de tudo isso, eu já sabia o nome de cada um de vocês, já conheci o rosto que cada um teria, já entendi as dores que carregariam, os dons que trariam, as histórias que viveriam. E com esse conhecimento total, completo, sem lacunas, eu olhei para os dois e disse: esses dois foram feitos um para o outro. Isso não é romantismo, não é linguagem sentimental para fazer você se sentir bem. Isso é decreto eterno, e decretos eternos não têm prazo de validade. Não expiram com as crises, não são cancelados pelos conflitos, não ficam desatualizados com o tempo. O que foi escrito na eternidade permanece. E o que eu escrevi sobre vocês dois está inscrito de uma forma que nenhuma borracha humana ou espiritual consegue apagar. Eu disse que o que eu coloco junto, nenhuma força deste mundo pode separar. E quero que você olhe para a história de vocês com olhos novos agora. Pensa em cada coisa que tentou acabar com o que há entre vocês dois. Cada crise, cada traição, seja do inimigo ou de circunstâncias que chegaram sem ser convidadas. Cada fase de frieza, quando parecia que o amor havia evaporado e que o que sobrou era apenas o hábito ou a obrigação. Cada briga que parecia a última. Cada momento em que um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, pensou: não tem mais jeito. E agora olha onde você está, aqui, ouvindo essa mensagem, com o coração ainda aberto o suficiente para receber o que eu tenho para dizer. Isso é evidência, evidência concreta, irrefutável, de que havia uma força operando a favor do que eu construiu, mesmo quando nenhum de vocês estava conscientemente lutando por isso. Mesmo quando os dois estavam cansados demais para lutar, eu estava lutando, eu estava sustentando. Eu estava mantendo acesa aquela brasa que o inimigo passou meses tentando apagar com os ventos das suas estratégias. E a brasa ainda está acesa. Você sabe disso. Sente isso agora mesmo, enquanto ouve essas palavras. Aquele calor no peito que não é só emoção passageira, é a minha presença confirmando o que estou dizendo. Não ignore isso, não minimize. Não deixe que a mente racional venha com as suas objeções e apague o que o coração está reconhecendo nesse momento. Eu disse que a unidade de vocês é uma arma espiritual que o inimigo teme. E quero que você carregue essa consciência para dentro do relacionamento de vocês daqui para frente. Quero que quando surgirem os conflitos, porque vão surgir, porque nenhum relacionamento está isento de tensão, e isso não é sinal de problema, é sinal de que são duas pessoas reais, com histórias reais, vivendo uma vida real. Quero que quando surgir o conflito, você se lembre que o verdadeiro inimigo está fora e não dentro. Que o inimigo ama quando você transforma o parceiro no adversário. Porque enquanto vocês gastam energia brigando entre si, as defesas estão baixas para o ataque externo. A unidade de vocês intimida o reino das trevas. E vocês precisam proteger essa unidade como o tesouro que ela é. Com cuidado, com atenção, com a disposição de sempre voltar um para o outro, mesmo depois dos momentos difíceis.
com o compromisso de que os dois juntos são sempre maiores do que cada um sozinho, e que nenhuma briga, por mais acalorada que seja, vai fazer vocês esquecerem disso. Eu disse que as tempestades que enfrentaram juntos foram o treinamento para a grandeza. E quero que você mude hoje, nesse exato momento, a forma como olha para o passado de vocês. Não com dor, não com vergonha, não com aquele peso de se ao menos tivéssemos feito diferente. Olha para o passado de vocês como eu olho, com orgulho, com admiração pela resistência que vocês dois demonstraram, com gratidão pelo fato de que, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, vocês seguiram em frente. Tropeçaram, se levantaram, voltaram a tropeçar, tornaram a se levantar e ainda estão aqui. Isso é caráter sendo construído, isso é maturidade sendo forjada, isso é a base da grandeza sendo cimentada, tijolo por tijolo, através de cada experiência difícil que os dois atravessaram. E nenhum tijolo foi colocado em vão. Cada um tem um lugar na estrutura que eu estou construindo com a vida de vocês. Eu disse que estou restaurando tudo que foi roubado. E quero ser específico novamente aqui, porque restauração é uma palavra grande. E eu não quero que ela se torne vaga na sua mente. Estou restaurando o tempo que pareceu perdido. E vou fazer que os anos que ainda estão pela frente carreguem uma densidade de alegria, de crescimento e de realização, que vai fazer parecer que o relógio foi adiantado para compensar o que ficou para trás. Estou restaurando a confiança que foi abalada, não de volta ao nível em que estava antes, mas a um nível mais profundo, mais fundamentado, mais maduro. A confiança que se reconstrói depois da crise não é ingênua, ela é sábia. Ela sabe o que custou. E por saber o que custou, ela é muito mais valiosa. Estou restaurando os sonhos. Aqueles que ficaram guardados na gaveta porque as circunstâncias nunca pareciam certas. Aqueles que um dos dois mencionou uma vez e que o outro nem lembra mais, mas que ainda estão vivos no coração de quem sonhou. Aqueles que os dois tinham juntos e que foram sendo esquecidos no meio das crises. Estou os tirando da gaveta, um por um, e estou preparando as condições para que cada um deles encontre o seu tempo de florescimento. Eu disse que a bênção financeira e a prosperidade estão a caminho desse casal, e quero que você adote uma postura específica diante disso. Não de passividade, mas de expectativa ativa. Expectativa ativa é quando você acredita que está vindo e, ao mesmo tempo, move os pés em direção ao que acredita, quando você planta a semente com fé de que vai colher. Quando você cuida do campo mesmo nos dias em que parece que nada está crescendo. Porque a prosperidade que eu decreto não cai do céu, no colo de quem está parado com os braços cruzados. Ela encontra quem está em movimento, quem está usando os talentos que eu depositou, quem está honrando o processo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Cuida das finanças de vocês com sabedoria. Cada recurso que entra é provisão minha. Trata com respeito. Cada decisão financeira que tomam em família é uma oportunidade de demonstrar que confiam em mim ou que confiam apenas nas próprias forças. E eu honro quem me honra nas finanças. Quem semeia com fé, colhe com alegria. Essa não é uma lei opcional. É uma lei do meu reino, tão certa quanto a lei da gravidade, tão confiável quanto o sol que nasce todo dia. Eu disse que o lar de vocês será um lugar de cura, paz e glória. E quero que você comece a tratar o espaço onde vivem com reverência. Não porque as paredes têm poder em si mesmas, mas porque a atmosfera que vocês criam dentro delas tem. A forma como vocês se falam dentro de casa determina o tipo de ambiente que está sendo criado. As palavras que são ditas ali ficam no ar. O bem e o mal ficam no ar. Por isso, escolha as palavras que fala para o parceiro dentro de casa com cuidado.
Escolha com cuidado o que entra pela porta, as conversas, os conteúdos, as influências. Cuide do ambiente do seu lar como se fosse um jardim, porque é isso que ele é. E um jardim que recebe cuidado constante floresce. Um jardim abandonado murcha. Eu disse que vocês serão testemunho vivo do meu poder para as próximas gerações. E isso não é uma pressão, é um privilégio. É a consciência de que a vida de vocês tem um significado que vai muito além do que é visível no cotidiano. Que cada dia bem vivido, cada decisão tomada com amor e sabedoria, cada conflito resolvido com maturidade em vez de explodir em destruição, cada uma dessas coisas está sendo registrada no livro da história da família de vocês. Está sendo gravada no coração dos filhos que observam tudo. Está sendo inscrita no legado que vai continuar depois que vocês não estiverem mais aqui. Viva com essa consciência, não com peso, mas com propósito, sabendo que o que fazem hoje vai importar amanhã. Que as sementes que plantam hoje, outros vão colher. Que o amor que escolhem expressar hoje vai ensinar alguém a amar amanhã. Eu disse que o inimigo tentou destruir o que eu construí e que ele falhou. Essa vitória já está declarada, mas ela precisa ser mantida, não com medo, não com ansiedade de que o inimigo pode tentar de novo, porque vai tentar, mas com a confiança tranquila de quem sabe que está coberto, que está protegido, que tem um guardião que nunca dorme, nunca se distrai, nunca se cansa. Quando o próximo ataque vier, e virá porque o inimigo não desiste facilmente, vocês não serão pegos de surpresa. Vão reconhecer, vão saber nomear e vão saber o que fazer. Se aproximar um do outro, se aproximar de mim e declarar juntos que o que eu decretou não pode ser cancelado por nenhuma estratégia das trevas. E eu disse que a missão do casal mais poderoso está diante de vocês. Que esse não é o fim, é o começo. O começo de um tempo diferente, de um capítulo onde tudo que foi semeado em lágrimas começa a ser colhido em alegria, onde tudo que foi plantado em fé começa a aparecer nos campos visíveis da vida de vocês, onde o propósito que esteve latente começa a ganhar forma, expressão, impacto real no mundo ao redor de vocês. E agora chegou o momento do decreto. O momento em que eu, que sou o Senhor de toda a criação, aquele que falou e as estrelas surgiram, aquele que soprou e o homem passou a ter vida, falo sobre vocês dois com toda a autoridade que minha palavra carrega. Sobre a vida de vocês dois, sobre o amor que os une, sobre o lar que estão construindo, sobre os filhos que estão criando ou que ainda virão, sobre o legado que vai durar além dos dois. Eu decreto paz. Não a paz superficial que depende de tudo estar certo por fora. A paz que transcende o entendimento humano, que se instala no coração, mesmo no meio da tempestade, que não se abala porque não depende das circunstâncias. Depende de mim. Essa paz eu deposito sobre o relacionamento de vocês hoje. Que ela habite cada cômodo da casa de vocês. Que ela esteja presente nas conversas, nas decisões, nos silêncios compartilhados e nos momentos de maior agitação. Decreto amor renovado, não o amor de lua de mel, embora esse também tenha o seu lugar. O amor maduro, que conhece as falhas do outro e escolhe ficar. O amor que viu o pior e ainda assim acredita no melhor. O amor que perdoa não uma vez, mas 70 vezes 7. O amor que é paciente quando a impaciência seria mais fácil, que é gentil quando a rispidez estaria mais à mão, que busca o bem do outro mesmo quando o próprio coração está machucado. Decreto prosperidade, financial e espiritualmente. Que os recursos necessários para cumprir o propósito de vocês comecem a fluir de formas que às vezes vão surpreender os dois pela criatividade com que eu providencio. Que as portas de oportunidade se abram,
que os talentos de cada um encontrem o solo fértil onde podem crescer e gerar fruto. Que a generosidade de vocês seja sempre maior do que o medo, porque é dando que se recebe, e eu multiplico o que é semeado com fé. Decreto saúde. Que os corpos de vocês sejam fortes para carregar o propósito que eu depositou. Que as mentes de vocês sejam sãs para tomar as decisões que o destino de vocês exige. Que as emoções de vocês sejam equilibradas pelo meu espírito, que chora com os que choram e que celebra com os que celebram, mas que nunca perde o norte, mesmo quando a emoção está no seu pico. Decreto proteção sobre o relacionamento de vocês, sobre o lar, sobre os filhos, sobre as decisões que ainda precisam ser tomadas, sobre os caminhos que ainda vão ser trilhados. Que todo ataque que vier em direção ao que vocês são juntos seja interceptado antes de chegar. Que toda a estratégia do inimigo contra vocês dois seja desmantelada antes de se materializar. Que anjos guardiões estejam posicionados ao redor do que eu declarou como meu. Decreto propósito claro. Que os dois acordem cada manhã com a consciência de quem são e do que foram chamados a fazer. Que a missão de vocês se torne mais clara a cada dia que passa. Que os passos que precisam ser dados se iluminem na medida certa, não todo o caminho de uma vez. Porque a fé caminha no escuro, com a confiança de quem sabe quem está à frente, mas o suficiente para o próximo passo ser dado com segurança. E decreto alegria. Alegria que não depende de perfeição, que não espera que tudo esteja resolvido para aparecer, que encontra motivos para florescer mesmo no meio do processo. Alegria que é fruto do meu espírito habitando em vocês, e que nenhuma circunstância tem o poder de roubar, porque não vem de circunstância alguma, vem de mim, e o que vem de mim permanece.